Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje vamos falar a respeito do papel do Sumo Pontífice. O Papa, que é eleito por um colégio de cardeais, ele é chefe político do Estado do Vaticano e tem um papel preponderante também nas relações internacionais. Para sabermos um pouco mais a respeito desse tema, vamos ver uma reportagem da equipe da TV Justiça com um breve histórico dos últimos papas. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada há cerca de 2000 anos e desde o início tem como governante um Papa. Esse título começou a ser utilizado a partir do século III por São Pedro, que governou de 30 a 67. O atual Papa é o primeiro latino-americano a ocupar o cargo. Tem como nome de batismo Jorge Mário Bergoglio e é o primeiro a utilizar como codinome Francisco. O Papa é um chefe de Estado e tem desempenhado um papel significativo na diplomacia mundial. Saiba um pouco mais sobre os últimos 8 papas que a Igreja Católica elegeu. São eles: Bento XVI, com nome de batismo Joseph Aloysius, o alemão ficou conhecido como Papa Teólogo, considerado um grande intelectual e conhecedor profundo dos dogmas. Surpreendeu ao anunciar sua renúncia, um ato sem precedentes em 7 séculos, alegando falta de forças. Ele ficou 8 anos de pontificado. João Paulo II, com o nome de batismo de Karol Wojtyła, ficou conhecido como o único Papa polonês. Seu pontificado foi um dos mais longos da história, 26 anos. João Paulo I, com o nome de batismo de Albino Luciani, morreu subitamente 33 dias após sua eleição. Paulo VI, com o nome de batismo de Giovanni Battista Montini, ficou 15 anos no cargo. João XXIII, com o nome de batismo de Angelo Giuseppe Roncalli, foi o artífice do Concílio Vaticano II, que renovou a Igreja. Ele ficou 5 anos no cargo. O Papa Pio XII, que tinha o nome de batismo de Eugenio Pacelli, foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial e foi acusado por historiadores e pela comunidade judaica de permanecer em silêncio frente ao Holocausto nazista. Ele ficou 19 anos no papado. Pio XI, com o nome de batismo Jacques Lihat, enfrentou a eclosão do comunismo e do fascismo na Europa. Ele ficou 17 anos no cargo. Bento XV, com o nome de batismo de Giacomo della Chiesa, teve intensa atividade diplomática durante a Primeira Guerra Mundial. Ele ficou 8 anos no papado. Quem participa do nosso programa é o historiador e mestre em Relações Internacionais, Fernando Horta, e o professor de Direito Internacional, Jorge Galindo. Eu agradeço muito a participação de ambos. Mais uma vez, já são veteranos do Direito Sem Fronteiras para abordarmos diversas questões pertinentes a esse assunto que acabam atingindo toda a comunidade internacional. E no caso específico do Papa, atinge as pessoas, particularmente no Ocidente, num aspecto muito específico que é a própria questão da fé. Só que, muito além disso, o Papa também exerce um papel político e um papel até mesmo diplomático nas relações internacionais. Isso é uma novidade, isso é uma característica deste século XX e XXI, ou nós temos uma tradição já nesse sentido em relação ao poder papal? Não, uma tradição, inclusive na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, havia uma rivalidade entre o poder político dos reis e do Papa, né? O que vem acontecendo no século XX é que o Papa, se comparados com os séculos anteriores, o Papa vem perdendo esse poder político. Cada vez ele cada vez congrega menos. Ainda é uma força extremamente violenta hoje no mundo, violenta no sentido de presente, né, no mundo, mas ela é bem menor do que já foi. Bem menor que já foi. Então não é uma novidade isso, não. Uma questão interessante que, na verdade, tivemos até um ligeiro debate aqui, antes mesmo de começarmos o nosso programa de hoje, com relação ao próprio papel do Papa no que se refere à própria organização do Vaticano, porque uma questão que foi colocada, e havia até a previsão de que falássemos a respeito do papel do Sumo Pontífice como exercendo os poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas o professor Jorge Galindo ficou um pouco incomodado com essa afirmação. Por quê, professor? É porque, historicamente, a ideia de uma personalidade, inclusive uma personalidade jurídica internacional da Santa Sé, ela é bastante complexa. A Santa Sé ela faz parte de alguns tratados multilaterais, dentre eles a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E o comitê que faz a verificação, né, do cumprimento dessa convenção, ele, na verdade, está analisando o relatório da Santa Sé. E já se antecipa que esse relatório ele vai fazer algumas acusações à Santa Sé
inclusive acusações que dizem respeito aos escândalos de pedofilia e o recente VatiLeaks, né, o que chamava VatiLeaks 2 agora. E, na verdade, o comitê ele tenta entender a Santa Sé como se fosse um Estado. E a Santa Sé, por sua vez, diz, eu não posso ser lido, não posso ser entendido como um Estado. Existe, na verdade, uma presença territorial, que é o Vaticano, só que o Vaticano ele é representado pela Santa Sé, que, por sua vez, não tem território. É um construto bastante complexo, que, inclusive, alguns canonistas têm dúvida, eles, inclusive, divergem sobre questões, mas o fato é o seguinte... não dá para nós lermos a existência da Santa Sé enquanto uma pessoa jurídica de direito internacional como nós lemos um Estado. Então, portanto, falar em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário é um tanto complicado. Ainda é claro que nós possamos observar algumas funções, né? A ideia da tripartição de poderes, ela pensa inicialmente como funções, mas não como modernamente a gente tem pensado em termos de institucionalização de poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Acho que é um pouco complicado. Também seria complicado se fizéssemos a comparação do Papa como uma espécie de absolutismo monárquico. O Papa Francisco não poderia dizer l'état c'est moi como Luís XIV. Também é uma construção que não caberia nesse caso. Não caberia. Em que pese que o Papa Francisco a última instância decisória do Vaticano, da Santa Sé, é difícil você rememorar esse absolutismo lá do século XVIII, né? Do século XVII, XVI, trazer para cá, porque falta ao Papa a ideia de Estado, né? A ideia de forças produtivas, de capacidade de organização, de estruturas de exército. Então, assim, não dá para fazer essa leitura, né? O que nós fazemos é uma certa analogia, e toda analogia tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, mas não dá para dizer que ele seja um absolutista. Como nós comentamos aqui no início, eu acho que o modelo mais interessante para compreender isso seria rememorar aquele poder moderador que nós tivemos no período do Segundo Reinado e dizer, olha, o Papa exerce algo parecido como isso na Santa Sé, né? É dele a última palavra, embora existam instâncias decisórias diferenciadas, como o Conselho de Cardeais e outras coisas, ele exerce essa última palavra aí. Eu acho que se aproximaria mais dessa figura histórica que nós já tivemos. Em relação ao Papa Francisco, existe um dado que é muito interessante, que é o seguinte, o que se diz é que ele foi eleito com a bandeira de retomar a ideia de colegialidade, que está no Concílio Vaticano II, né? Que é a ideia de estimular a colegialidade no âmbito da Igreja Católica. Então, para ele, é muito importante a ideia de descentralização. Ele é um dado muito importante. Os críticos dele dizem o seguinte, mas ele só pode fazer essa descentralização por uma decisão que é tomada por ele, ou seja, centralizada. Agora, de qualquer modo, esse é um caminho que ele está seguindo, e eu acho que tem um outro dado que é muito importante que mostra isso, é que agora no retorno que ele fez da visita aos países africanos, na entrevista que ele deu no avião, que ele dá tradicionalmente para os jornalistas, uma hora perguntaram a ele sobre guerra. E ele falou uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, eu não sei qual é a posição do Vaticano, mas a minha posição é de que qualquer guerra é um pecado. Ele disse isso. Nessa frase, eu acho que é muito interessante perceber, porque ele se dissocia, de algum modo, do próprio Vaticano. E aí, na própria linguagem, parece que existe um caminho para a colegialidade, ou pelo menos um caminho para a descentralização. Com relação a esse aspecto, esse ativismo que ele tem individual em relação a determinadas posições, digamos, pessoais e a questão política do Vaticano, isso não coloca também numa posição um pouco diferenciada em relação a esse discurso mundial? Por exemplo, fala-se justamente agora em guerra, especificamente. Isso não põe uma posição um pouco diferenciada também em relação a esse discurso no que se refere à situação agora do Oriente Médio? Tradicionalmente, os papas sempre tiveram um discurso oficial contrário à guerra, embora nós saibamos que na história vários deles apoiaram movimentos gays, né? Nós tivemos papas que apoiaram o nazismo, participaram dessas estruturas fascistas, papas, as cruzadas são pedidos papais e diretos. Eu não vejo diferença na postura do Papa com relação à guerra. Certamente ele iria condenar
não, oficialmente. Não se fala mais em guerra justa no século XXI. Exatamente. Não, o direito internacional já baniu isso, e eu acho que a moralidade internacional é uma das coisas que nós temos hoje, que está se solidificando cada vez mais, e ele jamais poderia, portanto, se colocar favorável a qualquer tipo de agressão, ainda que punitiva por conta de atos contra cristãos ocorridos no Oriente Médio. Não, ele não faria isso. A questão é que ele tem uma postura extremamente progressista também em outros assuntos, né? O que acaba colocando ele hoje numa posição não mais acolhada com as grandes forças internacionais, como foram os outros papas tradicionalmente, né? Seja o João Paulo II, seja o Papa Ratzinger, eram papas extremamente conservadores, né? Até o João Paulo II tinha uma vertente um pouco mais progressista, mas em termos de política internacional ele agia com determinados objetivos. O Papa Bergoglio, ele na realidade o Papa Francisco tem tido uma postura progressista em outros setores, e isso coloca ele uma figura distintiva hoje no cenário internacional. Nós vamos para um rápido intervalo, várias perguntas também a fazer em relação a esse papel do Sumo Pontífice do ponto de vista religioso e também da própria política internacional. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Direito Sem Fronteiras, hoje falando a respeito do papel do Sumo Pontífice, historicamente, do ponto de vista religioso e também da política internacional. É muito comum que tenhamos grande expectativa quando se anuncia que haverá uma encíclica papal, um conjunto de pensamentos que normalmente são designados pela primeira frase daquele documento que normalmente se torna um documento histórico. Qual o papel das encíclicas no que se refere à história e nos dias de hoje, em que a própria questão moral ela é muito exigida frente aos desafios que a humanidade tem enfrentado nesse século XXI? As encíclicas papais, elas costumam delimitar o espaço de ação e os vetores que vão compor a ação de determinados pontífices. Dentro da idade contemporânea, várias delas tiveram um papel preponderante. A gente vai lembrar, por exemplo, aquela encíclica do século XIX, De Rerum Novarum, que colocava o comunismo, né, no momento em que essas discussões estavam acontecendo, não aceitava as vinculações específicas do socialismo. Então, a Igreja se colocou como uma condição política mais conservadora. A partir daí, cada encíclica, cada papa lança um conjunto de ideias que para si vai valer, e obviamente como vetor de ação da Igreja. Eu acho extremamente importante que os líderes mundiais percebam esse caminho. Isso não quer dizer que a Santa Sé ou seus fiéis vão seguir aquilo fielmente, mas que existe um vetor, um espaço de cumprimento daquelas ideias, de trabalho internacional por aquelas ideias. Eu vejo as encíclicas como uma primeira luz sobre o caminho que o Papa pretende trilhar. E sobre essa última encíclica que nós tivemos? Essa é uma encíclica que foi muito elogiada, inclusive por parte da comunidade científica, né? Dizem que ela tem uma precisão muito grande, ele foi muito bem assessorado do ponto de vista científico. Agora, é interessante entender essa encíclica, a Laudato Si, e teologicamente uma encíclica é um ensinamento, né? O Papa quer ensinar, embora ela não constitua em si uma verdade dogmática, ou pelo menos não é a proposta delas. Mas assim, é muito importante perceber porque o tom do papado de Francisco é um tom que muitos têm dito que é um tom pastoral. A ideia dele é estar perto das pessoas, congregar. Inclusive, ele tem dito em entrevistas que o que ele sente mais falta por ser Papa é poder comer uma pizza, é poder andar de metrô, como ele fazia isso em Buenos Aires. E é interessante, partindo dessa ideia que o tom dele, o estilo dele é um estilo pastoral, ele está muito mais interessado nas pessoas do que propriamente em uma coerência teológica. É muito importante lembrar que assim, existe um vaticanista muito respeitado, americano, chamado John Allen Jr., que ele interpretou essa ideia da insistência do Papa na questão ambiental, inclusive com a encíclica, porque, na verdade, a questão ambiental ela é uma questão pastoral por excelência, porque ela mostra o que é a chamada cultura do descarte, a cultura do descarte ou do desperdício. E, para Francisco,
essa cultura do desperdício, do descarte, ela acontece em várias outras dimensões. O meio ambiente é talvez o melhor exemplo, mas ela existe em relação aos migrantes, que é algo que ele tem falado muito, os refugiados, a questão que ele também insiste muito, que é ainda do aborto, contrariamente ao aborto, que é a ideia de rejeitar o feto, né? Então, parece que essa ideia tem um tom, quer dizer, a encíclica ela tem um tom pastoral, não somente no seu estilo, mas no que ela oferece em termos de se tratar a questão ambiental e como você pode tratar outras questões da mesma maneira que você trata a questão ambiental. Tem três coisas que essa encíclica ela é essencialmente diferente de todas as outras. A primeira é a flexibilização que o Papa fez da ideia da propriedade privada. Isso ficou muito patente porque isso vinha sendo uma pedra de toque essencial da Igreja Católica em jamais discutir isso, até porque ela, a Igreja, é detentora de uma grande quantidade de propriedades ao longo, né, pelo mundo afora. E o Papa deixa muito claro que a propriedade só existe se ela tiver uma finalidade social. A Constituição de 88 já traz isso. Não sei se anteriormente já trazia também, eu acho que trazia. De qualquer forma, a flexibilização da ideia da propriedade privada foi entendida pelos mais, digamos assim, preocupados com a ordem internacional como uma encíclica contra o capitalismo. Mas esse ponto não era essencial da encíclica. O ponto essencial é questionar, assumir, por exemplo, que as mudanças climáticas são antropogênicas. Isso está escrito na encíclica. Que é uma discussão que cientistas pelo mundo estão tendo, a sua grande maioria se posta do lado da aceitação das mudanças como característica da ação humana, mas existem alguns ainda que estão tentando lutar contra isso, e o Papa chegou e disse, não, isso é antropogênico e nós temos que mudar. Então tem a questão da flexibilização da propriedade privada, tem a questão das mudanças climáticas de fundo antropogênico, e tem uma terceira questão extremamente interessante, que o Papa consegue fazer uma mescla muito inteligente a respeito da questão da ciência no século XX. Então ele determina, por exemplo, que essa ideia de que Adão e Eva criaram o mundo, ela é um simbolismo. Então ele aborda a noção e a ideia de criação religiosa por um lado especificamente da fé, sem desautorizar a ciência. Né? Dizendo, olha, eu acho que é uma posição muito parecida com a posição que os papas tiveram no Renascimento. Né? No Renascimento, muitos papas tomaram para si aquela beleza artística e diziam, o fato dele estar representando o corpo humano demonstra o quanto Deus foi bom para lhe dar este tipo de talento. Né? Então, a ideia de Deus vinha na possibilidade daquele homem imperfeito reproduzir dentro de um mármore, uma pedra de mármore, aquelas esculturas que nós vemos. E o Papa Francisco ele pega um pouco disso e vai dizer, olha, a beleza da ciência está em tentar buscar aquilo que é a obra de Deus, mas as duas coisas elas não são necessariamente contrárias. Isso está deixando uma grande quantidade de pessoas no Vaticano preocupadíssimas, porque o avançar dessas três premissas pode levar a uma postura de choque com o Conselho de Cardeais. Eu acho que é por isso que o Papa disse, como lembrou o professor, olha, a minha posição é uma, a do Vaticano eu não sei, porque ele já está sofrendo internamente uma série de pressões em função dessa postura progressista que ele teve. Professor, vamos abordar uma questão que é o momento presente, em que nós vimos recentemente, inclusive, o Papa como alvo, que na verdade não é propriamente uma novidade. E, inclusive, ele, nessa visita recente à África, ele se recusou, para desespero dos órgãos de segurança e da segurança pessoal, como já aconteceu, inclusive, anteriormente com outros papas, a utilizar um carro blindado. O que é essa postura? É um risco calculado, uma postura política? Como é que podemos falar a respeito disso? Eu acho que você pode interpretar de várias maneiras. Né? Se você interpreta do ponto de vista religioso, é alguém que simplesmente coloca a sua vida a serviço de algo, né? E o resto não é importante. Do ponto de vista político, muitos analistas têm falado isso. Na verdade, isso foi dito pelo próprio Francisco quando ele aceitou ser Papa, né? Ele veio do fim do mundo. Ele se coloca como um Papa da periferia. Se você observa, as viagens que ele faz são viagens basicamente para lugares que pode ser chamado da periferia do mundo. Esse termo é um termo muito complicado, mas é assim. A primeira viagem que ele fez foi para Lampedusa, que ficou famosíssima agora por causa da crise de refugiados. Mas ele foi para a questão de acolhimento, né, para mostrar que a igreja estava ao lado das pessoas que estão sofrendo, refugiados que já vinham
vem há anos e Lampedusa é um lugar de acolhimento dessas pessoas. Então eu acho que isso significa, politicamente, inicialmente a ideia disso é de que o Papa é uma pessoa que precisa estar perto, mas não das pessoas de uma maneira geral, mas daqueles que mais são escondidos. Inclusive, houve uma frase também no avião que ele disse assim: eu gosto tanto da África porque a África foi vítima por séculos, alguma coisa assim. Mas ele usa a palavra vítima, e é por isso que eu gosto tanto da África. Então ele gosta muito de estar do lado do oprimido, do lado das vítimas. Então esse parece que é o grande selo da política dele, né? E ele sempre tem falado muito sobre refugiados, sobre essas pessoas que são excluídas, né? Refugiados, migrantes e assim por diante. Os pobres, a questão econômica, né? O tempo todo, tá? Isso também não gera, por outro lado, também, digamos assim, uma proteção num determinado sentido, que, embora os papas sejam alvo, mas também ele, pela própria postura dele, ele também não deixa de ser um interlocutor entre as partes que estão no conflito político, digamos assim, ao redor do mundo? Sim. Eu acho que a postura dele, por se colocar numa condição progressista, contrária, vamos dizer assim, às grandes forças conservadoras do mundo, né? Se a gente for fazer aquela leitura a respeito dos grandes impérios, né? As forças hegemônicas, o Papa tem batido muito em cima disso, inclusive com viagens a Cuba, com participações de toda sorte nisso, mostrando, olha, o mundo ele é maior do que as divisões que historicamente se produziram. Eu acho muito feliz a escolha dele pelo nome de Francisco, né? Porque quem conhece a história de São Francisco percebe que ele retoma esses valores franciscanos e está colocando isso de uma forma muito inteligente na condição de papado dele. E por ele ser essa figura, vamos dizer assim, esse interlocutor válido, por ele estar numa condição em que ele não se alia imediatamente aos grandes polos de poder do mundo, eu acho que isso confere a ele uma legitimidade que ele perderia, do seu ponto de vista simbólico, se ele, por exemplo, resolvesse entrar dentro de um carro blindado. Né? Eu acho que essa capacidade que ele tem de transformar o discurso dele em ações reais tem dado a ele uma legitimidade que poucos papas tiveram. Eu acho que João Paulo II, no início do seu papado, teve essa postura e depois acabou se perdendo pela própria condição da estrutura da Guerra Fria, mas ele tem tido essa preponderância. E isso eu acho que coloca ele numa condição, vamos dizer assim, um pouco mais, um pouco menos de risco. Né? Se ele se aliasse claramente às grandes potências internacionais, aos grandes discursos do mundo, né? Agora houve o atentado em Paris, a postura dele foi: as mortes são injustificáveis, sob qualquer prisma, sob qualquer lado. Né? Diferentemente de um Papa, por exemplo, europeu, que provavelmente se aliaria à dor dos franceses, que é inconteste, mas que existem estruturas políticas aí que precisam ser mediadas, e ele imediatamente sancionou isso, dizendo: olha, não, a coisa é mais embaixo, a gente não pode entrar na ideia do olho por olho. Né? Eu acho que ele se colocando nessa condição de pelo menos um interlocutor que questiona as grandes ordens do mundo, faz dele um alvo talvez não tão claro quanto seria um Papa mais conservador, como era o Papa anterior. É uma conversa que não se encerra, é claro. Eu queria agradecer muito a participação de ambos para falarmos pelo menos um pouquinho, para passar para você, telespectador, amigo da TV Justiça, o tema do Direito Sem Fronteiras dessa semana, falando sobre a influência do Papa nas questões políticas mundiais, passando pela própria instituição da Igreja e as questões que acabam influenciando nesse papel como personagem internacional. Nós conversamos aqui no nosso programa Direito Sem Fronteiras de hoje com o historiador e mestre em Relações Internacionais, Fernando Horta, e o professor de Direito Internacional, Jorge Galindo. Agradeço muito a participação de ambos aqui no nosso programa de hoje. E se você gostou deste programa, você pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se quiser encaminhar a sua sugestão, você pode mandá-la para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.